Galera, no vídeo que vocês vão acompanhar aí, vocês vão ver que cortou um pouco da minha cabeça, porque eu acabei chegando um pouco mais pra frente. Só que como eu falei do coração aqui, galera, no vídeo seguinte, que eu vou continuar aí pra vocês, eu não quis regravar porque às vezes ia deixar passar despercebido muita coisa que eu falei eu não ia lembrar, porque ele não foi nada roteirizado nem nada, simplesmente eu falei do coração mesmo. E por esse motivo, galera, eu não vou refazer, sabe? Ficou um pouco cortado aqui, mas fique com o vídeo aí, galera. Espero que esse vídeo aí ajude quem tá nesse mesmo processo aqui. Olá, galera. Hoje é domingo, dia 13, e eu quero trazer um vídeo aqui pra vocês. Tava fazendo umas coisas minhas aqui, eu vi um vídeo que me trouxe um insight perante a um outro vídeo que eu tinha visto, acho que ontem. Que é o que, galera? Trazendo mais um conteúdo aqui, agora mais um insight sobre a vida e até no trade também, usando o trade de contexto. Vamos lá, o que é o tema do vídeo? O que eu percebi, galera, que é um processo que os traders passam. Eu não posso dizer por experiência própria, porque eu não cheguei nesse estágio final. Eu estou durante o processo e eu posso dizer algumas coisas que eu estou passando e passei por experiência. E talvez você que está nessa fase também possa se identificar. E é comum, mas não é fácil, que eu vou trazer para vocês aqui. O que um trader tende a passar, galera, durante o processo? Durante o processo de trading, vamos pegar um caso de duas pessoas. A pessoa que opta pelo caminho tradicional de faculdade, seja especialização em alguma coisa, e seja a pessoa B, que é o trader. Ambos vão ter um processo de abdicação, um processo de renúncias, de muito estudo, dedicação. Só que o trader, perante a isso, como essa é mais socialmente conhecida, socialmente mais aceita, o trader é algo mais fora do comum, vamos dizer assim, porque você não vai sair encontrando trader por aí na rua. Não é que você é trader, pode até conhecer um ou outro, mas é minoria. Às vezes, muitos que operam são já profissionais, às vezes são off, não quer publicamente, você nem sabe que ele exerce essa função. E perante a isso, o que acontece, galera? O processo do trader é muito solitário, porque você e sua mente, você e seu quarto ali, você e seu notebook, você e seu PC, não tem ninguém para você dividir, a não ser que tenha um amigo que está no mesmo processo que você, mas geralmente é um processo solitário, porque só você vai arcar com as suas perdas, você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções, com seus comportamentos, galera, porque cada trader no início, até se desenvolver por completo, tem seus gatilhos. Às vezes é uma situação específica que o mercado não correspondeu ao que ele esperava, que tira ele fora no caso que eu estou falando aqui de si, e aí isso faz ele se comportar de maneira errada. E às vezes o que é gatilho para mim não é gatilho para outra pessoa. Varia muito de interpretação daquela situação. Então, pegando esse contexto, que o trader é muito solitário, galera, existem vários processos até a tal da liberdade, a tal da consistência que o pessoal fala, de estar tirando resultados consistentes. E durante esse processo, o que tem de ocorrer, galera? Muita dúvida, muita dúvida, muita incerteza que se enquadra no mesmo assunto, na dúvida. Você em muitos momentos vai sentir que está progredindo, galera, e depois não vai. Por que não vai? Porque ainda você não desenvolveu os comportamentos corretos para o mercado. Você aplicou, às vezes, eles por um curto período de tempo. Eu posso falar isso por experiência própria, que é o quê? Às vezes você pega 1, 2 meses ali durante o processo consistente, só que às vezes você não está consistente ainda. Tem alguns comportamentos que você erra, por mais que seja mínimo, alguns comportamentos que você comete errados, que estão sabotando o teu resultado. E aí, às vezes, por algum estado do mercado ali, o mercado acabou colaborando com você e você conseguiu performar nesses 2 meses. Só que ainda, posso dizer assim, que você ainda não está consistente, porque você não se desenvolveu ainda, você vem cometendo bastantes erros, por mais que sejam pequenos, por mais que não sejam irregulares, mas ainda são erros que comprometem seu resultado. E aí, na hora que o mercado, vamos dizer assim, para de dar uma colaborada, você começa a quebrar. E você fala assim,
Caramba, achei que eu tava. Você pensa, muito, você vai passar por isso, galera. Quem tá nessa jornada do treino. Caramba, achei que eu já tava consistente e tal. Aí você vem naquela maré, vamos se dizer, ruim de novo. Volta a ter os resultados ruins, seja por mês. E o que que eu posso dizer, galera? Usando um pouco de base da minha experiência nesse processo, falando para vocês, eu ainda não sou consistente, eu tenho uma bagagem boa de mercado. Tenho em torno de 5 anos que eu conheço o mercado. Um pouquinho menos que eu aplico, sério. Comecei em opções binárias, galera. Migrei para o Forex agora, recente, no meio do ano. Do Forex eu operei uma vez só em real, não é por medo, por questões pessoais. Ficou um pouco de lado o mercado, galera. Eu era mais focado quando estava em opções binárias. Depois que eu trouxe para o Forex, aconteceu coisas pessoais que acabou o mercado ficando um pouco de lado. Eu tive que me adaptar à questão do Forex, operacional, leitura de gráfico. Ainda estou estudando, preciso pegar algumas técnicas ainda, desenvolver um comportamental diferente, porque é bem a forma de execução é diferente, lá é por time, analisar mais o movimento micro, aqui já é mais contexto, alvos, mas isso não é o problema, galera. A questão que eu quero trazer mais aqui, sair um pouco do foco, é a questão do processo. Às vezes, no trader, usando aquela analogia das duas pessoas, a pessoa que está pelo caminho tradicional, galera, às vezes você vai ver ela conquistando as coisas, vai ver conquistando, seja um carro, seja uma moto, seja, às vezes, umas coisas, vamos dizer assim, valores menores, mas você vai sentir que ela está progredindo, e você lá, só você no seu quarto, ralando, ralando, ralando. Você fala, caramba, será que isso é para mim? Será que eu não devo parar e fazer outra coisa? Será que isso vai dar certo? São dúvidas que passam na cabeça de todo, vontade de desistir, muitas das vezes, a maioria, por experiência própria, já pensei várias vezes, a maioria você vai passar por esse processo, tenha consciência que você vai. Pode ser talvez após um dia ruim, que você não acordou tão legal e toma um stop, seja às vezes por cansaço de estar ali anos, às vezes meses. E o tempo é relativo, galera. Não dá para dizer que você vai passar anos no processo, porque talvez a sua adaptação a comportamental, psique, você se adapte ao mercado mais rápido. Não dá para colocar uma regra aqui. Varia de perfil para perfil, galera. Varia da linha de aprendizado que você tem. Se você tem um aprendizado mais direcionado, você tende a alcançar os resultados mais rápido. Agora, se você pega um conteúdo aqui, pega o conteúdo ali, pega o outro ali e tenta englobar tudo isso, dá muito mais trabalho. Fica meio um conteúdo meio vago, porque você não tem um direcional certinho. Então, eu acho até válido a questão de você estar, primeiro, conhecendo algum trader que você se identifica, seja com a didática dele, seja com forma dele operar, se você acha válido aquilo, aí sim você está entrando num treinamento, porque você vai ter direcionamento do que fazer, ver se aquele cara realmente tem resultado com aquilo que ele aplica, e se é que ele aplica aquilo que ele fala também, porque tem muito disso na internet. Então, galera, você vai ficar se sentindo frustrado às vezes, igual você falando, você vai olhar para um lado e ver as pessoas conquistando e você tá ali perdendo, perdendo. 3, 4, às vezes 5 anos, 6 anos, pega meu caso aí. Eu não perdi muito no começo, mas em quantidades pequenas, cara, que eu nunca fui um cara de colocar muito dinheiro. Eu fui de depositar, depositei, já quebrei várias bancas no início. Depois de um certo tempo, eu estanquei as perdas. Minhas perdas ficaram menores, eu parei de ter perdas irrisórias e fui tendo perdas menores, até chegar numa fase do 0 a 0. Posso dizer que eu lucrei com o mercado? Não lucrei. Eu estaria sendo hipócrita se eu falasse que isso. Não tive ganhos expressivos, igual muita gente às vezes tem no começo, entende? De entrar no mercado já ganhar 10, 20 mil. Eu não tive essa experiência. Tive pequenas vitórias, como eu disse para vocês, às vezes de ficar 2, 3 meses consistente e aí depois voltar a cometer os mesmos erros comportamentais, porque consistência é um estado, não é algo que você atinge e chega lá e fica lá, não. É um estado de comportamental, de decisões, de ações que você toma perante o gráfico que vai te manter consistente. Você pode ter 10 anos de consistência, se você voltar a cometer os mesmos erros, você vai parar de ser consistente. E aí eu já passei por vários desses processos. E isso que eu queria trazer para vocês, galera. Se você está passando por esse processo de 2, 3 anos como eu, não desiste, galera. Se realmente você quer o mercado,
como, como posso dizer, como trabalho para você, como sua função. Você tem que se dedicar, galera, abdicar, não é fácil. Não é fácil. Se você tem 3, 4, 5 anos de mercado, é mais fácil para você do que quem vai começar agora. Você já tem uma base, galera. Por mais que você não tenha resultado ainda, por mais que você não desenvolveu os comportamentos corretos, mas você já tem uma linha de raciocínio. Você já sabe o que é um candle, você já sabe o que é um topo, um fundo, certo? Você já tem uma noção de mercado. Esses 4, 5 anos você aprendeu muita coisa, muita movimentação, manipulação. Não for em vão, por mais que você ainda não atinja o resultado, porque o resultado é comportamental, galera. Às vezes falta alguma chavinha para virar, como para mim, às vezes falta alguma chavinha para me virar, alguma percepção diferente, que é o que me sabota. Então eu queria trazer para você, se você está durante o processo, não pare. Fase não é fim, galera. Fase não é fim. Se dá vontade de desistir, respira. Se você tiver que ficar fora do gráfico, sem ver gráfico por 2, 3 meses, respirar, colocar a cabeça no lugar, as emoções, buscar internalizar, refletir consigo mesmo, o que que você precisa melhorar. Se precisar se afastar, se afaste, galera. Mas aí depois você retoma com sabedoria, mais maduro, para corrigir aquilo que te estava sabotando antes de você parar. O mercado, ele recompensa, galera. Você pode ficar 4, 5, 6 anos sem ter resultado. E você vê, como eu disse, a pessoa conquistando isso, aquilo e aquilo, e você sentir que tá ficando perdido, ficando para trás, você não sabe que vai dar certo. Mas pode ter certeza, galera, se você pode ralar 6, 7 anos, mas na hora que os resultados começarem a vir, é exponencial, galera. É exponencial. É em um ano e meio, 2 anos, você sai conquistando coisas que nunca se passou na sua cabeça. Totalmente o mercado muda a sua realidade. Claro, e aí é paciência, galera, porque aí você vai começar a ganhar, você vai começar a escalar, dar tempo para as coisas acontecerem, para você se acostumar com aqueles valores. Mas nos próximos 2, 3 anos você conquista coisa que pessoas demoraram 15, 10, 20 anos para conquistar. Só que exige um preço árduo, exige esse comprometimento, o mercado exige esse comprometimento, esse desenvolvimento, galera, de você parar, analisar, olhar para si mesmo, olhar para o seu interno, ver se está tudo bem. Se não está, opa, me afasto. O que, que eu preciso melhorar? O que está me sabotando? E é uma reflexão diária, galera. É comportamental, é manter a cabeça e as emoções no lugar. Não é fácil, não é fácil. O mercado é, mas é simples. Ele é simples, mas depende de cada coisinha no seu lugar, galera. Um operacional alinhado, um gerenciamento alinhado, uma mental, uma percepção do mercado alinhada. Não é tentar prever o mercado, galera. É método, é configuração, é setup. Configurou, entra. Não tem essa de achar que vai subir, vai descer. Se está configurado, você estudou por 4, você estudou por 4, 5, 3 meses, seja lá, o tanto que você estudou, padronizou aquilo, viu acontecer no gráfico, não é só achar que aquilo funciona. É voltar replay de mercado, backtest, 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 colher dados daquilo, risco retorno de 1 para 2, 1 para 3, o que, que eu vou buscar, entrada em M5, M15, galera, isso é tudo antes de clicar. Você já tem que ter colhido todos esses dados para ver. E é só chegar na hora de operar e fazer o quê? Simplesmente entrar naquela configuração. Você já viu por anos, você já testou, você já colheu dados, você viu que tende a no máximo tomar 4 tops seguidos, que na maior parte do quinto para frente vem um win. Você viu que X top por mês não te prejudica. X de win por mês é, não é tão interessante. Você vai colher dados, você vai ter as métricas do que é bom, do que é ruim, do que fazer, do que não fazer. E deixar o achismo de lado, galera. É simplesmente participar do movimento. Isso foi uma mensagem mais do meu coração mesmo que eu quis trazer. Após eu ver um vídeo que eu senti que eu tinha que trazer esse conteúdo aqui. Por quê? Porque eu também estou nesse processo. Eu não estou falando de algo que eu já passei. Porque depois, quando passa, você amadurece, aquilo te fortalece e você tem uma percepção mais ampliada para estar passando, para quem vai passar. Só que não, galera, eu estou no meio da tempestade. Eu posso dizer que é difícil, eu estou nesse processo de, caramba, será que é para mim mesmo? Será que eu não devo parar? Estou tanto ano no mercado. Você entende?
Mas é aquilo, galera. Não tem nada de errado também parar, você vê que não faz sentido mais para você aquilo, porque também a gente não pode ficar preso, porque às vezes aquilo fazia sentido numa outra etapa da vida, numa outra fase, e às vezes numa outra você se encontra em outra área, em outros estudos, com outros objetivos de vida, e não tá errado parar o mercado, galera. Só que para quem tem esse desejo igual eu ainda, desde quando conheceu o mercado, isso não é sobre vício, galera. É sobre desejo, sobre aquele interno que quer falar, não, eu quero isso para minha vida, cara. Eu pago o preço, eu aceito as renúncias que isso precisa. É fase. Vai ser difícil, mas você consegue. E eu espero, de coração, daqui ano que vem, 2027, nos próximos anos, ter trazendo um vídeo aqui para vocês sobre essa fase, falando como foi difícil, mas o quão foi fortificante para mim ter passado por isso, para o meu amadurecimento, para a minha performance, para que eu possa servir de objeto para outras pessoas. Objeto em que sentido, Pedro? De estar ajudando quem vai passar por isso. Vou dizer um ótimo domingo para vocês, galera. Que Deus abençoe a semana de vocês. E não desiste, porque o mercado, uma hora, recompensa aqueles que persistem.